E aí, meus remidos pelo sangue do Cordeiro, beleza? A gente tá começando aqui mais um podcast. Dessa vez, diferentemente dos demais, a gente gravou uma reunião no Meet com a convidada Jacira para tratar do tema racismo e cristianismo. A gente então decidiu isolar o áudio dessa gravação e tá postando aqui para vocês no Spotify e outras plataformas digitais no formato de podcast em 2 episódios. Então fiquem aí com o primeiro episódio. Graça e paz. Bom dia. Meu nome é Damaris, para quem não me conhece, eu sou a presidente da Federação Centro de Pernambuco, de UPAs. E hoje a gente vai ter um bate-papo, uma conversa, discutir sobre o assunto que, não sei quem não viu ou quem viu, no post do Instagram, no cartazinho sobre racismo e o cristianismo. E aí, para isso a gente chamou Jacira. Aí ela ligou a câmera, vocês podem ver ela. Para quem não conhece Jacira, ela vai se apresentar, mas para quem não conhece Jacira, ela fala sobre racismo, feminilidade, missões no Instagram dela. E eu vou deixar ela se apresentar, então não vou falar muita coisa, mas a gente está aqui para isso, para falar sobre um assunto importante que a gente da diretoria da FEUP conversou e viu que a gente pode usar os meios que a gente tem para falar sobre isso, e é isso que a gente vai fazer hoje. E antes de eu passar para a Jacira, eu vou só apresentar a FEUPA rapidinho, para quem não está familiarizado com a gente. Como eu disse, eu sou a presidente. A gente tem Bia, Ana Beatriz, que é a vice-presidente, ela é da UPA de Sucupira. A gente tem Tiago, que é o nosso secretário executivo da UPA de Areias. Quem quiser ligar o microfone para dar oi, tá? A gente tem Serginho, que é o... Não, pera, troquei as ordens. A gente tem Vitor, que é o primeiro secretário. Ele é da UPA de Sucupira também. Oi, pessoal. Oi, Vitor. A gente tem Sarinha, que é a nossa segunda secretária. Ela é da UPA de Caçote. Ela acabou de entrar, ó. Ela acabou de entrar. E a gente tem, por último, mas não menos importante, a gente tem Serginho, que é nosso tesoureiro, que é da UPA de Sucupira também. E ele tá na aula, por isso que ele não tá na aula falando. agora, normal. E a gente tem Carinha, que é a nossa secretária presbiterial. Ela tá aqui com a gente. E essa é a nossa FEUPA, que é a nossa diretoria desse ano. Então, a gente tá aqui para ajudar vocês, essas coisas. E é isso. E Jacira pode se apresentar agora, se quiser. Falar um pouquinho mais de tudo. Oi, gente. Primeiro, eu queria agradecer a Damaris pelo convite, né? Estou muito feliz aqui em estar com vocês. Meu nome é Jacira, como a Damaris falou. Eu sou natural de Guiné-Bissau, um país do continente africano, mas eu moro aqui no Brasil desde os 7 anos. Então, eu vivi mais aqui no Brasil do que no meu próprio país. Eu faço parte de um projeto chamado Projeto Agostinhas, que é um projeto de mulheres cristãs que buscam fomentar o debate sobre o racismo à luz da Bíblia para as igrejas, né? E eu escrevi um e-book sobre o racismo, sobre a justiça racial, a partir do viés bíblico. Eu falo sobre o assunto não a partir de partidarismos, não a partir de viés da militância política, mas a partir da Bíblia mesmo. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Eu sou da Igreja Batista aqui de João Pessoa, e eu acho que é isso. Estou escrevendo um livro sobre o racismo, estou quase terminando ele aí, graças a Deus. Esse ano ainda sai. Quem sabe vocês podem até vir aqui em João Pessoa, que é aqui do lado, participar do lançamento. Quem sabe, né? Então, é isso. Ai, Tá obrigada. bom. Obrigada, Jacira. O teu book, Jacira, tá em algum lugar para vender? Ou... Ele é grátis, é só baixar pelo meu Instagram, mas eu posso mandar pela Damaris e ela pode passar para você. Manda que a gente espalha pro pessoal. Com certeza. Vou começar, tá da minha. Tá certo, vamos. Bom, gente, a gente vai falar hoje sobre racismo, vocês viram o tema. Racismo e cristianismo, o que a gente tem a ver com isso, como é que o racismo se manifesta assim na nossa vida, como é que a gente vê ele sendo, né, praticado. E para começar, a gente vai ler a Bíblia, para dar uma introdução. Eu vou ler um trecho do capítulo tema da gente, desse ano, que é 2 Coríntios 4. Eu vou ler do 1º até o versículo 6, aí vocês acompanham.
Depois a gente faz uma oração e a gente começa, tá? 2 Coríntios 4, do 1 ao 6. Vou começar. Portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos simulados. Não procuramos enganar ninguém nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus e todos que são honestos sabem disso. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. A gente vai orar para começar, tá? Eu vou orar. Ou alguém quer orar? Pode orar. Tá bom. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais oportunidade, sim, de estarmos aqui. Muito obrigado pela nossa vida, pelo alimento que o Senhor nos dá todos os dias, pela nossa casa, Senhor, pelas roupas que nos aquecem nesse clima frio. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez demonstrar o teu amor para conosco, Pai. E peço agora para que o Senhor nos abençoe, Senhor, nos dê sabedoria, a Jacira, a Daminha, a Serginho, que a gente possa, Pai, apresentar esse tema tão importante, assim, que geralmente não é tão falado nas igrejas, de uma forma que te agrade, Senhor, que esteja à luz da tua palavra e que a gente possa aprender, falar para outras pessoas para que cada vez mais a gente possa estar mais ciente de que acontece tanto, assim, nos nossos dias, que a gente possa combater, sabendo que seja da tua vontade. Muito obrigada mais uma vez e nos ilumina aqui para que tudo seja feito para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 A gente dividiu, assim, essa programação em tópicos, em partes, quer dizer. E, então, a gente vai ter 4 partes, que a gente vai indo introduzindo o assunto, conversando, essas coisas assim. E eu e Serginho ia ficar, assim, como co-apresentadoras, entre aspas, mas Serginho está na aula, como a gente disse, e agora ele não está 100% disponível para isso. Então, vai ficar eu e Bia, para poder ficar conversando com Jacira, falando com vocês. Então, a gente vai agora para a primeira parte, que é para introduzir o tema geral. E, Bia, tu pode... Posso? Só uma coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, não tiverem entendido alguma coisa, vocês podem colocar no chat ou falar por aqui, tá? Pra gente tentar repetir ou, sei lá, esclarecer. O primeiro ponto é a introdução no tema, que a gente vai falar um pouco, Jacira vai falar mais, né, um pouquinho, sobre o que seria racismo e como isso está enraizado na gente, assim, como a gente às vezes pratica sem nem perceber, ou como a gente pode ver isso mais na nossa sociedade, assim. Perfeito. As definições, elas são muito importantes para a gente poder entender do que a gente está falando, né? Sim. Muitas das vezes as pessoas falam sobre determinados temas, mas não partem dos mesmos pressupostos, então não se conversam, porque estão falando do mesmo termo, mas partem de diferentes ideias. Então, eu achei muito importante realmente a gente primeiro definir, né, o que significa, de onde é que veio. Bem, quando a gente fala sobre racismo, a gente precisa entender o contexto histórico e o contexto social também. E depois mostrar, à luz da Bíblia, a questão moral e ética de como que a gente deve pensar isso. A gente não está aqui tentando fazer uma militância política ou alguma coisa nesse sentido. A ideia é a gente olhar o que aconteceu na história, entender como que isso reflete na sociedade, como é que a gente deve pensar isso à luz da Bíblia. Então, quando a gente fala sobre racismo, a gente tem que falar sobre escravidão. A gente precisa falar da raiz de onde isso veio. Porque, na verdade, a escravidão ela sempre aconteceu na sociedade, no mundo. Sempre houve escravidão. É tanto que, se a gente lê a Bíblia, a gente vê, por exemplo, a carta de Paulo ao senhor de Filemon, né? A gente tem uma carta de Filemon, e Filemon ele era um escravo.
Então, por exemplo, a gente vai ver o povo de Deus foi escravizado no Egito por mais de 400 anos também. Então, a escravidão sempre existiu na história humana. A grande diferença é que na escravidão europeia houve um fator diferente, que é o fator da raça, uma associação das pessoas negras como pessoas subalternas, pessoas que foram criadas, e aí teve também o conceito religioso, criadas por Deus para a subserviência. Então, na escravização recente, na escravização moderna, houve aí uma associação da pele negra com a escravidão, como se Deus houvesse criado as pessoas negras para isso. E isso foi justificado de diversas formas, a partir da ciência, o que se chama, na verdade, pseudociência, né, da ciência racista. Por exemplo, existe a cranometria, vocês podem pesquisar em algum outro momento, mas vocês vão ver isso também no meu e-book. Cranometria era um estudo que eles faziam dizendo que o cérebro das pessoas pretas eram diferentes do cérebro das pessoas brancas e por isso existia um condicionamento no cérebro das pessoas pretas para serem escravizadas. Então, nesse sentido, a escravidão também foi justificada moralmente, do tipo que as pessoas pretas elas eram menos civilizadas, aquela história toda da África como sendo menos civilizada, portanto, tudo bem escravizar essas pessoas, porque elas não têm cultura, elas estão atrasadas, né? Sendo que, na verdade, muitas das vezes, quando a gente vai falar sobre África, a gente fala da África a partir da escravidão. Mas antes da escravidão, antes do colonialismo, existiam impérios africanos, existiam relações comerciais da África com outros países, principalmente os países árabes, inclusive, por isso que a África tem 54 países, a África não é um país, a África é um continente que tem 54 países, é o maior continente do mundo, né? E no iniciozinho, em cima da África, o norte da África é todo branco, é a África branca, né? A África subsaariana, que é a África negra. E por que que isso acontece? Isso aconteceu por causa das relações comerciais, nos períodos antes mesmo da escravidão, em que havia relações com o Oriente Médio, com os árabes. E foram os árabes, né, que vieram dessa migração e fez com que a África do Norte ficasse tão branca. E nessas relações comerciais eram feitos com os maiores impérios, né, que ficavam lá no Oriente Médio. Então, a gente consegue perceber que antes do colonialismo, não apenas na África do Norte, mas a África também subsaariana, existiam relações comerciais, existiam impérios, existiam reis e rainhas, existiam sociedades mais primitivas, sim, mas existiam também sociedades muito bem desenvolvidas. Mas aí o capital humano africano foi levado, né, para serem feitos de escravos em outros locais. E esse processo, a gente precisa entender o contexto. Essas pessoas que foram tiradas de seus locais, de suas comunidades, eram seres humanos que viviam com comunidades, que tinham parentes, que tinham pais, que tinham mãe, que tinham família, mas que foram arrancados de seu habitat natural, de sua comunidade, e essa comunidade ficou desamparada. Porque, por exemplo, trazendo para o Brasil, era preferível trazer os homens para o Brasil por causa do trabalho da lavoura, o trabalho muito mais pesado, era preferível trazer homens do que mulheres, por exemplo. Mas aí, ao trazer esse capital humano, a África ficou sem pessoas para cuidar de lá, né? Ficou sem pessoas para trabalharem e para desenvolver o continente africano. Então, esses séculos e séculos de exploração do continente africano que resultou, né, dessa pobreza e desse caos que a gente consegue perceber do continente. Inclusive, o meu país, eu sou de Guiné-Bissau, né, como eu falei no início, é um dos países mais pobres do mundo. Mas não é porque não tem recursos, mas é porque sofreu um colonialismo por muito tempo. Aqui no Brasil, nós temos
Aí, anos de independência, né? São os... Puxa, esqueci agora os anos de independência. Esqueci mesmo. Se alguém se lembrar aí, alguém que seja boa em história, por favor, me relembre. Mas em Guiné-Bissau nós temos 40 e poucos anos de colonialismo, de independência. Tipo, foi ontem, né, que o Portugal ainda estava colonizando Guiné-Bissau. Então, é uma realidade muito recente de rompimento com o colonialismo, com a escravidão, e por isso que para desenvolver, né, o país e tudo mais é um processo um pouco longo, é um processo um pouco difícil. Mas voltando para a realidade brasileira, eu só quis fazer esse parêntese para a gente saber, né, que antes, obrigada, André, 1822 que houve a independência, então, tipo, né, faz muito tempo aí que o Brasil já está independente. 199, obrigada mesmo. 199 anos, e olha só a diferença, né, Guiné-Bissau 40 anos, 40 e poucos anos, então é uma coisa um pouco mais recente, né? E os países africanos é nessa faixa, né? 50 e poucos anos, 60, 40. Então, a África foi muito explorada, né? Então, explorada segundo seus recursos. E olha só, foi explorada, isso significa que a África teve algo para ser explorado. Ninguém explora algo que simplesmente sem ter algo, né? A gente explora algo que tem. E foram lá e exploraram tanto as pessoas quanto as riquezas também que haviam, né? E aí, o que acontece? A escravidão no Brasil durou 300 e poucos anos, né? E nesse período, as pessoas negras, elas foram tratadas como mercadoria. Inclusive, estou terminando minha faculdade agora, estou fazendo TCC na contabilidade, eu estudo contabilidade, estou terminando contabilidade, e estou fazendo meu TCC na contabilidade no período dos escravos. Por quê? Porque as pessoas negras, elas eram tratadas como mercadoria mesmo. Elas não eram consideradas pessoas, seres humanos, como hoje em dia vocês olham para mim e dizem, Jacira é uma pessoa e eu sou tratada como pessoa. Mas se eu estivesse no período da escravidão, eu não seria tratada como pessoa, eu seria tratada como um animal ou como uma mercadoria, literalmente. As pessoas eram contabilizadas, elas eram colocadas na contabilidade, no registro, como se elas fossem uma mercadoria. Alguma mercadoria que foi comprada, elas eram leiloadas, quando chegavam aqui no Brasil, elas eram leiloadas, algumas pessoas davam palpites, isso mesmo, como mão de obra e objeto sexual, principalmente as mulheres, né, as mulheres negras. E aí elas eram leiloadas, elas eram vendidas. Se vocês pesquisarem na internet mesmo, vocês conseguem ver, mas nos sites oficiais também do governo, nos museus online, vocês também conseguem perceber, de cartazes de venda de escravos, de empréstimo de escravos. Por exemplo, se alguém precisasse de um escravo, colocavam um anúncio dizendo preciso de escravo e colocava as características mais ou menos que estava precisando, de uma forma bem bizarra, de uma forma bem estereotipada. E aí se procurava o escravo para ajudar nos seus empreendimentos, né? Então, as pessoas negras eram tratadas como mercadoria, como objetos, como animais também. Nesse interim, depois acabou na escravidão, durou muito tempo, novamente, 400 e poucos anos, porque a economia brasileira era sustentada por isso. Para vocês terem noção, quando a gente aprende no colégio, né, vocês estão no colégio ainda, né? A maioria. Eu não, mas tá. ano passado. A maioria. Então, ou vocês já passaram pelo colégio, vocês também se lembram, eu acredito, na história, né, que fala que o Brasil era sustentado muito pela economia cafeeira, né, pelas fazendas de café. Inclusive, os escravos eram trazidos para as fazendas de café. Mas, para vocês terem noção, houveram períodos onde o tráfico negreiro, o tráfico de pessoas da África para cá, para serem escravizados, estava rendendo economicamente muito mais, 15% a mais, do que a economia cafeeira. Então, não era um negócio que não rendia, era uma coisa que rendia muito e sustentava a engrenagem da economia brasileira.
por isso que foi muito difícil e muito mais complicado a abolição da escravatura aqui no Brasil. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. Então, é uma coisa assim. Isso, quer dizer, até hoje rende bem, né? Porque a escravidão não acabou apenas no período lá, mas existe a escravidão moderna, né? De pessoas que a gente sabe em alguns locais específicos, crianças e enfim. Escravidão é uma coisa realmente que rende bem, porque você não tem que pagar pela mão de obra daquela pessoa, né? É uma coisa muito complicada. Então, quando houve a abolição da escravatura, para a gente entender o racismo, a gente tem que fazer esse apanhado histórico. Isso, André. Olha, esse André poderia estar palestrando aqui no meu lugar. É Querinha. Muito bom. Perdão. É Keren. É porque ela tá com duas contas. Do computador. Mas sou tudo eu. E eu falando André direto. Desculpa. Qual é o nome? Keren. Keren, tá bom. Muito bom, Keren. Eu acho que ela poderia estar aqui também. Falando. Não. De lugar de fala. Gostei muito. Muito obrigada pelas contribuições. Por favor, continue. Tá. E quando houve a abolição da escravatura, não houve assim uma reintegração. Martin Luther King, né, vocês devem conhecer, foi uma das pessoas mais eminentes com relação à segregação dos Estados Unidos. Ele falava sobre a integração das pessoas negras na sociedade. A integração é você reincidir as pessoas de forma total. Não é apenas você, por exemplo, como aconteceu aqui no Brasil, que foi libertar os escravos e deixá-los à própria sorte, mas é você integralizar, buscar mecanismos, educação de qualidade, saúde de qualidade, formas dessas pessoas realmente encontrarem um espaço, um trabalho digno, e assim crescer na sociedade, ser integrado ao que as outras pessoas já faziam. Mas não foi assim que aconteceu. Na verdade, eu preciso contar uma coisa. Não foi em 1888 que os escravos foram assim libertos e assim eles foram todos, né, se integrando na sociedade brasileira. Na verdade, já existiam leis, 5 leis específicas, Lei Antônio de Feijó, e várias outras leis que eu não vou... Lei das Terras, isso mesmo. Existiam várias outras leis do sexagenário, algumas outras leis que foram criadas antes mesmo de 1888, que foi a Lei Áurea, que já possibilitava a libertação dos escravos. Então, vários escravizados, eles já estavam sendo libertos, eles já estavam livres, e quando chegou em 1888, na Lei Áurea, a maioria, na verdade, dos escravizados já estavam libertos, né? Mas existia uma parte que estava sendo escravizada e que foram libertos a partir disso. Mas essas pessoas não encontraram assim um espaço na sociedade. Elas foram deixadas de lado, foram escanteadas, porque, primeiro, as pessoas não respeitavam, né, uma mentalidade que foi criada, como eu falei do início, deles como mercadoria, dessas pessoas negras como mercadoria, da associação da pele escura como algo subalterno, algo de menor valor, não iria desaparecer de uma hora para outra, né? Não era uma lei que iria fazer com que tudo isso mudasse. Então, essas pessoas não encontraram espaço, era muito mais difícil para conseguir um emprego, para ser contratado, vários davam valores muito menores. Então, foi um contexto muito complicado para as pessoas negras libertas. Isso não... O comentário da Letícia aqui é muito bom, muito pertinente. Eles não tinham nenhum auxílio, tanto que alguns continuaram sendo escravos para pelo menos se alimentar e ter um lugar para dormir, isso mesmo. Aconteceram vários que preferiram ser novamente escravizados, entregaram seus corpos para serem escravizados, porque não tinham local para ir. E, enfim,
as favelas, comunidades carentes surgem disso. São pessoas que não tinham assim local para ir, foram formando seus guetos, seus becos, e assim eles foram sobrevivendo, né? Eles sobreviviam, eles não viviam, eles sobreviviam. E foram se ajudando da forma como conseguiam. Então, as desigualdades econômicas que existem de forma bem acentuada, né, a gente consegue perceber no Brasil, vem dessa raiz histórica da escravidão. E o racismo, essa diferença de tratamento para as pessoas negras, com as pessoas negras, vem disso. Vem desse ideal que foi criado das pessoas negras como mercadoria, como animais, não como seres humanos, não respeitando a imagem de Deus, e tudo isso foi construído, e assim, quando a gente vê as questões do racismo, que o que viria a ser racismo, né? Racismo seria a hierarquia que você coloca entre as raças. Raça não existe biologicamente falando, porque nós somos todos, segundo o que a Bíblia fala e segundo o que a biologia fala, nós somos uma raça só, a raça humana. Mas a raça, ela existe socialmente falando. As pessoas construíram que existe a raça negra, existe a raça branca, existe a raça dos índios, existe a raça dos japoneses, enfim, vai fazendo essas divisões, foram feitas essas divisões, e a hierarquia. Então, o branco fica como a raça superior e os outros vão ficando abaixo, né? Abaixo do branco. Então, o racismo é essa hierarquia que faz com que as pessoas sejam tratadas como menor valor, com menor valor. Essas pessoas sejam tratadas de modo muito mais, como posso dizer? O racismo ele se dá de diversas formas, tanto num sentido violento contra outra pessoa, quanto num sentido, por exemplo, velado, que é como muitas das vezes acontece aqui no Brasil, que é a negação de oportunidades, mas sem ser muito direto, sabe? Sabe aquela história de, eu não sou racista, eu tenho amigos que são negros? Tenho até amigos que são negros. Ai, gente, é muito complicado, né, quando isso acontece, mas é muito disso, de não ser de modo direto, mas da pessoa ter esse conceito, porque foi algo que foi criado historicamente a partir, começando da escravidão. Então, revisando mais ou menos o que eu falei muito, desculpa, mas só para a gente poder mais ou menos entender. Pode continuar falando, não tem problema nenhum. A escravidão, ela sempre existiu, sim, mas houve uma diferença na escravidão moderna, que foi aí essa junção com o conceito de raça, com o conceito de pessoas negras como subalternas, o que influenciou aí nas desigualdades e o que influenciou aí nessa visão da pessoa negra como uma pessoa de menor valor, o que implica em violência, seja de forma verbal, seja de forma velada, ou seja de forma física mesmo, certo? Então, mais ou menos isso. Uma coisa interessante, Jacira, que a gente pode observar bem no mapa da África mesmo, como tu falou lá no começo, que as pessoas foram consideradas sem cultura, sem dignidade, e se a gente observar, principalmente a parte de cima da África, eu não sei muito bem, mas parece que eles literalmente passaram uma régua, né, para dividir. Tem linhas que são muito retinhas, e que os europeus, antigamente, dividiram o mapa de acordo com suas próprias vontades, vamos dizer assim, não levando em consideração etnias que tenham cultura em comum, por exemplo. Sim. Também. Inclusive, quando se traziam, né, os escravos, não se respeitavam famílias para se deixar juntos, não se respeitava etnias ou locais de onde vieram, países, não. Eles eram separados aleatoriamente. Novamente, eles eram considerados mercadoria. Se você vai, por exemplo, num supermercado comprar coisas que você necessita, você não se importa em organizar as coisas assim. Você vai pegando o que você quer e você vai colocando lá no seu carrinho, você chega e, enfim, você escolhe o que você precisa.
Era literalmente isso. Eles viam como mercadoria, pegavam de forma aleatória, via tudo como igual, não existia essa individualidade, né, de observar as individualidades, mas eram vistos todos como igual. Até hoje, né? As pessoas veem pessoas negras e dizem que são todos iguais, né? Se eu estou com uma amiga minha negra, todo mundo acha que todo mundo é igual, enfim. É um conceito bem profundo, né? Que tem raízes históricas. E quando são raízes históricas, demora-se muito tempo para que as coisas sejam tiradas, né, na mentalidade das pessoas. O próximo tópico para a gente falar tu começou a falar agora no finalzinho, sobre como o racismo assim está enraizado na gente, como a gente às vezes pratica sem perceber, como essa fala do nem tenho, até tem amigos negros, não sou racista. Mas como a gente vê isso assim no mercado, sabe, para emprego ou, enfim, privilégio no trabalho mesmo, quando a gente não quando a gente, né, mas enfim, na promoção em emprego, não dou para porque é negra, a gente vê muito isso. E até mesmo dentro da própria igreja. Então, queria que tu falasse um pouquinho mais sobre esse racismo estrutural. Uhum. Eu acredito que uma pessoa que tem feito um trabalho muito legal e que tem sido extremamente bíblico em explicar o racismo sistemático é o Timothy Keller. Tem um livro dele que está grátis, inclusive, pela Vida Nova. Edições Vida Nova. Se vocês forem no site da Edições Vida Nova, tem uma parte lá. Inclusive, eu posso mandar também o link para a Dama para ela poder espelhar para vocês. É um livro muito legal, muito legal. Na verdade, é uma reunião, eles reuniram vários artigos muito bacanas do Tim Keller em um local só. E ficou muito legal. Tem uma parte que ele fala especificamente sobre o racismo sistemático. Por que eu estou falando sistemático? Porque estrutural tem um conceito político por detrás. Inclusive, eu já li os livros que as pessoas falam sobre estrutural e eu tenho alguns problemas históricos, sociais, alguns conceitos que eu acredito que são problemáticos. Mas como é que a gente entende, então, o racismo sistemático? Porque sistemático é a forma como Keller fala, é a forma como uma outra pessoa que eu gosto muito, que o livro dele está sendo traduzido, inclusive, para o português, é o teólogo americano também, Esaú Macaulay, e ele é negro. Inclusive, o Timothy Keller bebe muito do Esaú Macaulay. Então, o Esaú realmente é um cara muito bom, e eu gosto muito dele. Inclusive, eu sou uma das pessoas que faço o endosso do livro dele e eu recomendo pra caramba. Quando saírem, se vocês puderem, comprem. É o livro, eu não sei como é que eles vão traduzir, mas o nome do livro é Reading While Black. É isso aqui. Reading While Black. Eu acho que vão, não sei como é que eles vão traduzir, vamos ver uma forma aí de traduzir. E esse livro é muito, 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 muito bom mesmo. Mas o que vem a ser o racismo sistemático? Então, como houveram conceitos que foram feitos durante o período da escravidão, como eu falei, né? Tem um livro, um vídeo também. Vou mandar tudo pela Damas. Desculpa, Damas, eu vou te mandar um monte de mensagem. Mas você pode espalhar para o pessoal para vocês entenderem melhor. E esse vídeo do Martin Luther King, ele fala assim, que existe um estigma com relação à cor da pessoa negra. E o que são estigmas? Estigmas são preconceitos, são visões prévias com relação às pessoas negras. E isso está ligado à cor. Existe um estigma da cor com relação às pessoas negras. Por quê? Geralmente, quando uma pessoa me vê, a partir dos estigmas sociais, ela vai achar que eu sou... geralmente, né? Vai pensar que eu sou pobre, alguma coisa nesse sentido, né? Vai achar, por exemplo, por causa do cabelo, o meu cabelo eu uso tranças. Algumas pessoas, se verem um branco usando tranças, acham bonito, acham estiloso, mas no preto acha que fede, acha coisas nesse sentido. Isso são estereótipos. Kellyanne? Querem. Enrolei mais ainda.
Então, eu vou até anotar aqui, porque se eu for falar de novo, eu não vou errar. Mas, então, as pessoas, elas têm esses estereótipos, esses estigmas para com as pessoas negras. E esses estigmas foram construídos a partir dos tempos. Então, as pessoas, vou chamar de André, é mais fácil. Então, as pessoas, elas construíram isso por causa dos conceitos que vieram desde a época da escravidão, que é o conceito de mercadoria, que é o conceito de subalternidade, que o negro ele é menos, ele tem menos capacidade. Se eu estiver em um local palestrando, geralmente as pessoas existem muitas pessoas que vão duvidar da minha capacidade de apresentar os fatos. Não porque eu sou nova, não porque... não, mas pelo fato da minha cor. E esses estereótipos estão ligados a, por exemplo, as pessoas negras serem as pessoas que estão com menos educação, as pessoas que estão em comunidades, as pessoas que estão com menos poder aquisitivo. Então, todos esses estereótipos estão sobre mim pelo simples fato da minha cor. Então, o que é o racismo sistêmico? Né? O racismo sistêmico é justamente isso. É você ver as pessoas a partir desses estereótipos sociais. Então, há uma negação de oportunidades. Então, quando a gente, por exemplo, deixa eu citar uma outra pessoa, que é o Laurentino Gomes. O livro dele está um pouco longe de mim, então não vou pegar, mas um livro dele chamado Escravidão, volume 1, e agora ele lançou o volume 2. Ele faz um trabalho muito bom, ele é jornalista, ele faz um trabalho muito bom, histórico, para que a gente entenda o racismo. Então, ele diz assim, que o Brasil ele precisa de uma segunda abolição. E é óbvio que não é num termo jurídico, né? Porque a primeira abolição foi no termo jurídico de libertar os escravizados. Mas ele fala que essa segunda abolição se daria no sentido de avaliar que as pessoas negras elas não estão totalmente integralizadas à sociedade e elas precisam ser integralizadas. Ou seja, isso significa educação de qualidade para as pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, isso significa saúde de qualidade, e o principal ponto é a educação. Quando a gente volta no Brasil colonial, as pessoas brancas elas eram dadas educação de qualidade. E nas pessoas pretas, elas estavam trabalhando, elas não tinham educação, não era dada educação. E isso reflete nos tempos atuais. Então, quando a gente vai olhar, olhando no aspecto de cor, né? Qual é a cor das pessoas que estão em empregos que dão menos retorno financeiro, que dão menos estabilidade, enfim, coisas desse tipo. Como garis, como empregos subalternos. Vamos colocar dessa forma. Não estou dizendo que esses empregos não são dignos, não é isso. Eu estou falando que nesses empregos que dão menos condições, menos retorno salarial, são as pessoas de cor preta, né? Quando a gente vai olhar, geralmente, pessoas... quando a gente vai olhar nesse aspecto, a gente consegue perceber. É tanto que, por exemplo, eu trabalho em uma empresa, né? Mas se em uma empresa como na área contábil, né? Como eu falei, na área tributária, né? Como eu falei, eu faço contabilidade. Mas se eu entrar em uma empresa, e a empresa é arrumada e tal, se as pessoas me olharem, geralmente vão achar que eu sou... vocês acham o quê? As pessoas vão achar que eu trabalho na administração ou vão achar que eu trabalho como alguém que foi limpar, alguém que foi varrer, alguma coisa assim? Vocês acham que é a primeira ou a segunda opção? Tipo, só olhando para mim, a minha cor, qual o estereótipo que as pessoas pensam? Segunda. A segunda, né? Pois é, então existe esse estigma, tá? Em cima de mim, por causa da minha cor. E isso está justificado segundo a história, onde as pessoas escravizadas não houve uma reintegração dessas pessoas na sociedade. Então, negação de oportunidades para as pessoas negras, por exemplo, em entrevistas, se houverem pessoas brancas e pessoas pretas, mesmo tendo as mesmas
qualificações, ou até o preto tendo mais qualificações, mas esteticamente falando, dizem que o branco fica muito melhor, e ninguém vai dizer para você, eu não vou te aceitar na minha empresa porque você é preto. Não, ninguém vai falar isso, porque senão você poderia denunciar, né? E existem leis, graças a Deus, que protegem as pessoas negras das discriminações. Mas a gente percebe como a engrenagem funciona, e isso, todo preto é bandido, enfim, todos esses estereótipos estão sobre nós. Então, quando a gente olha nessa questão sistêmica de como as coisas funcionam, quando a gente olha, o Tim Keller, ele traz o exemplo do encarceramento também, né? Do encarceramento, as pessoas pretas estão lá, enfim. Existe quando a gente olha na pirâmide, quanto mais você vai subindo, mais branco ele se torna. Quanto mais você vai na administração, você vai nas pessoas que são donas de empresa, mais branco é. É impressionante. Se você vai em um evento extremamente de pessoas ricas, você não vai encontrar basicamente pessoas pretas lá. Mas se você vai para alguma coisa de comunidade, só tem pessoas pretas. Então, nesse sentido, olhando como gira a engrenagem, nós percebemos que existe sim uma sistematização das pessoas negras em locais subalternos. É a subalternidade. Então, seria isso o racismo sistêmico. E isso entra na mentalidade das pessoas, né? Então, muitas das vezes não se percebe, mas existem esses estereótipos da gente olhar para uma pessoa preta e a gente já ter toda uma ideia achando que é bandido, achando que é uma pessoa que não presta, duvidando da capacidade intelectual dessas pessoas. Lembre-se que quando as pessoas viam as pessoas negras no período da escravidão, os africanos viam como pessoas que não pensavam, né? Porque animal não pensa. Né? Então, existia esse estigma de pessoas negras como pessoas que não pensam, não era dada educação para justamente reafirmar isso. Então, quando a gente vem para os tempos atuais, as pessoas olham para as pessoas negras, não acham que tem coisas a ensinar, ou então que for ensinar, não pode ensinar sobre outras coisas a não ser sobre racismo. Enfim, são muitos estereótipos em cima que se tornam comuns, se tornam naturais, e muitas das vezes nós não percebemos que estamos reproduzindo isso. Por quê? Porque a sociedade foi criada dessa forma, e muitas das vezes são reproduções racistas, que com o tempo, né, nós vamos percebendo, e aí, dessa forma, nós vamos melhorando, né, nas nossas ações. Mas é isso, é basicamente isso. Eu só quero falar do negócio que aconteceu, um caso que Bia colocou aqui no chat, de um caso que teve essa semana, do menino que estava com bicicleta, foi buscar a namorada dele, com uma bicicleta que era uma bicicleta cara, e aí ele comprou usada, ele e a namorada dele, e aí, enfim, eu não sei se vocês viram, acho que sim, teve esse caso. Lembrou também de outro caso que aconteceu agora há pouco nos Estados Unidos, que tem um ator chamado John Boyega, que ele faz Star Wars. Ele é um ator famoso de uma franquia famosa, e ele foi um dos atores que, na época que o movimento Black Lives Matter assim, foi mais falado com mais intensidade, ele foi um dos atores que mais falou disso, né, por ser negro, essas coisas assim. E aí, agora há pouco, ele foi tirado do filme, eles disseram que ele foi tirado do filme, que ele ia ser protagonista, e usaram, assim, uma desculpa, disseram que era por casos familiares, sendo que todo mundo, assim, as pessoas viram que não seria por causa disso. Então, uma pessoa famosa e que tem muito dinheiro e que todo mundo conhece, tem uma franquia conhecida, e ainda assim ele não passou por fora desse problema. E, enfim, são muitos casos que tem, mas eu lembrei por ser uma pessoa conhecida, né? E o caso, né, dessas semanas que aconteceu aqui no Brasil, lá em São Paulo, né? Isso, do rapaz preto que foi acusado, né, de roubar a bicicleta lá, e depois descobriram que, na verdade, foi uma pessoa branca que havia roubado, né? Mas o estereótipo aí, que o branco não rouba, né? Mas o preto sim. Mas está tudo associado aí de uma construção de anos, de algo que ficou na cabeça das pessoas. Né?
Poxa, Ana, eu sinto muito pela sua situação aqui. Jenny fez uma pergunta no chat que foi: e o que seria o racismo estrutural? Boa pergunta. Então, o racismo estrutural, ele não vai partir assim de ideias com relação ao, ao à historicidade, digamos assim, de como eu estou falando para vocês. Aconteceu escravidão, por isso nós temos algo no sistema, né, é algo nas nossas instituições que proíbe. Eles vão falar isso, mas eles vão aprofundar de uma forma política, né? O racismo estrutural vem de um conceito marxista, né, da ideia de Karl Marx de luta de classes. A ideia é observar tudo a partir de oprimido e opressor. A ideia é que existe uma estrutura, tá, que coloca o negro em subalternidade. E que estrutura é essa? É a estrutura capitalista. Para mudar o mundo, para tirar o racismo, tem que destruir o capitalismo, porque, segundo eles, o racismo vem com o capitalismo, com o imperialismo europeu. E, claro, né, a gente falou sobre isso, né? A escravidão sempre existiu, mas que a escravidão, da forma como nós vimos com os europeus, na escravidão moderna, é diferente. O problema é que eles associam o capitalismo, certo? E para tirar o racismo, tem que destruir o capitalismo. Por isso, essa ideia, né, de trocar do sistema, né, do sistema não, da estrutura, porque eles falam estrutura, dizem que sistema não responde bem, racismo institucional também não responde bem, tem que falar estrutural, e tem que trocar essa estrutura para que, de fato, o racismo suma. Basicamente isso. Trocou o sistema, racismo sumiu. E eles não veem também a partir da perspectiva moral. Eles não veem a questão moral, do tipo de entender o racismo como pecado, de entender o racismo como uma falha moral. Eles entendem o racismo de forma política. Racismo é algo que veio com o capitalismo, só. Por exemplo, teve um cara que milita dessa forma, que recentemente eu fiquei braba demais, colocou no Twitter, que ele não dialoga com pessoas. Inclusive, eu fiquei de comentar até esse caso, eu vou até depois publicar sobre isso. Ele falou assim: não dialogo com pessoas que falam de racismo, dizendo que racismo é pecado. Eu até comentei no momento, né, dizendo que era um tweet. Ele é negro, né? E eu, como negra, também falei. É bom porque eu sou negra, mas não parto da mesma perspectiva que eles, e eu sou negra e eu sou mulher, e aí eles sempre eles ficam irritados com isso. Os maiores cancelamentos que eu tive na internet, quem me acompanha sabe que eu tenho várias pessoas que me perturbam, mas os maiores cancelamentos que eu tive não foram nem de direitistas, por incrível que pareça, foram de esquerdistas. E olha que eu estou falando de racismo. Mas eles não gostam dessa perspectiva bíblica, de você falar da Bíblia, de você falar de moral, de você apontar que existem problemas também em alguns tipos de militância. Então, ele falou que não dialoga com pessoas que falam que o racismo é pecado. Mas o racismo é pecado. O racismo é uma falha moral. O racismo é um desvio moral. Filosoficamente falando, se você não quer falar a partir da Bíblia, pecado, mas pecado é o quê? É um vício moral. É uma falha na moralidade. E tem que se olhar também as questões a partir da moralidade. Como o Martin Luther King falou, que a gente não deve ir lutar a partir das armas da amargura. Que as nossas lutas, elas devem ser feitas com dignidade. E isso a gente precisa também pensar. Então, quando a gente fala sobre estrutural, está falando nessa perspectiva, dessa ideia de exclusão de moralidade e de tirar o capitalismo. Uma das críticas que eles fazem, obviamente, é real, né? O capitalismo selvagem, ele é cruel, ele é antibíblico. Até porque Deus fala, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
está na Bíblia, né? Esse conceito de que o amor ao dinheiro, né? O amar ao dinheiro pode vir a fazer o mal, né? A gente não deve estar buscando dinheiro pelo dinheiro. Existe um propósito pelo qual nós vivemos que está muito além de nós termos dinheiro, né? Mas o dinheiro também é importante, não tem problema você ter dinheiro. O capitalismo, de forma natural, não tem problemas. O problema é o capitalismo selvagem, que precisa ser combatido, sim. Precisa ser... precisa de formas de civilizar, digamos assim, esse capitalismo. Mas isso não significa que a gente precisa olhar tudo preto no branco. Olhar o branco como opressor. Todo branco é opressor. Todo branco é o meu inimigo. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que o mundo funciona. Inclusive, muitos brancos lutaram pela libertação de negros, da abolição da escravatura. No período da segregação, tanto nos Estados Unidos quanto na África do Sul, muitos brancos se uniram à luta, muitos morreram nessa luta. Então, olhar as coisas preto no branco, olhar que existe uma estrutura que a gente tem que derrubar, que o outro é o meu inimigo, que eu tenho que fazer mesmo, fogo nos racistas, coisa do tipo, está tudo errado. Não é assim. Então, para o nosso debate, a gente sempre tem que trazer a moralidade e a visão cristã. Por isso que eu tenho problemas com o estrutural. Eu acredito que, se a gente for olhar profundamente, existem raízes, problemas muito grandes. Não tem problema, por exemplo, de falar, existe o racismo estrutural, né? Eu acho que se for falar no sentido de que existe um racismo além do individual, ok, mas tem que entender que essa palavra carrega um viés político, carrega essa ideia toda, essa visão toda que eu expliquei. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que existe um pecado coletivo. Por exemplo, a gente vê o pecado de Acã. Puxa, esqueci o nome dele. Mas que por causa do pecado dele, a família dele foi morta. Né? E existem pecados, né? Castigos de Deus para a nação de Israel toda. Então, existem pecados coletivos, existem pecados sistemáticos. Esse conceito a gente consegue ver biblicamente. Então, a gente sustenta, sim, que existe racismo além do individual, além da questão moral, né, de alguém odiar uma pessoa, o que é pecado, o que é uma falha moral. Mas existe também um coletivo, existe também o sistemático, existe algo que a gente consegue perceber, por exemplo, na Bíblia, de reis malvados que assim oprimiram pessoas. Então, existe tudo isso, porque a gente não pode ir para esse viés que, às vezes, é radical demais, né? Digamos assim. Então, é mais ou menos isso. Como tu agora no final, né, foi ótimo para fechar, porque a gente, assim, é uma pegada para o segundo tópico que a gente colocou aqui, que seria falar agora, assim, o que é que a gente cristão, porque a gente cristão, o que tem a ver, a igreja em si, como a igreja lidava e lida ainda, né, com o racismo, como que a gente sabe que, infelizmente, tem dentro da igreja, tinha e ainda tem dentro da igreja, como os líderes reagiam a isso, como a Bíblia era usada para justificar atos racistas, e essas coisas. Assim, os erros e os acertos da igreja que aconteceu. E foi bom, assim, a última pergunta de Jenny, porque aí puxou para esse segundo tópico que a gente vai falar. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho mais disso em relação, assim, ao cristianismo, né? Que é o tema principal da programação. Bom, quando a gente vai para a questão histórica, quando os escravizados eles eram trazidos, parte deles eram levados para as igrejas. Então, parte deles eram levados para serem usados pelos padres, pelos protestantes, inclusive, né? Então, existia essa não a visão bíblica, né, da pessoa negra como imagem e semelhança de Deus, mas existia a ideia também da pessoa negra como mercadoria, e que Deus havia feito os negros para a escravidão.
Isso aí é a maldição de Caim, a maldição de Cã. Vocês vão ver no meu e-book, mas vocês também podem pesquisar sobre isso. Existem vários artigos, várias coisas bem interessantes sobre isso. Quando a gente vai ler a Bíblia, Noé, quando ele teve seus 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé. E aí, certo dia, ele bebeu muito, ficou todo bêbado. Errado, tá, gente? Não pode. Mas ele ficou todo bêbado e ele estava nu. E aí o filho dele, o Cã, o viu nu. Sendo que isso, historicamente falando, socialmente falando, para a sociedade de Israel, isso era um pecado muito grave, muito grave. E aí o Noé amaldiçoou o Cã, dizendo que o filho de Cã, não o próprio Cã, mas o filho de Cã, haveria de ser servo dos seus irmãos. Gênesis 9, obrigada, Sérgio. Gênesis 9, 24, que conta essa história. Diz que o filho de Cã haveria de ser servo dos seus irmãos. Bom, bastou essa parte para que os crentes daquela época usassem isso para dizer que a África foi amaldiçoada por Deus porque da África descendem os filhos de Cã. Sendo que não é nem verdade isso historicamente, mas quem inventou isso foi o Isidório de Servilha. Ele localizou geograficamente como África amaldiçoada. E o que seria essa maldição? Algo que a Bíblia não diz, mas que essas pessoas inferiram que a maldição seria a pele negra. Então, a pele negra seria a maldição, um sinal da maldição de Deus sobre os descendentes de Cã. E essa seria a maldição de Cã. A África ser amaldiçoada por Deus. Recentemente, em 2010, mais ou menos recentemente, né? O deputado Marco Feliciano, né, que ele é evangélico, ou ele se diz evangélico, se ele é ou não é, os frutos é uma coisa meio complicada, né, mas ele está aí entre os evangélicos, ele repetiu isso de forma pública. Então, não é uma coisa de antigamente. Até hoje, existem várias pessoas na igreja que acreditam nessa maldição e dizem que os negros eles são amaldiçoados por Deus, dizem que a África foi amaldiçoada por Deus, por isso que é um continente pobre. Sendo que a África é um continente pobre porque houve colonialismo. Como a gente falou, antes da colonização existia civilizações na África, né? Então, mas aí, por não terem um contexto histórico, não estudarem, enfim, aquela coisa toda, as pessoas interpretam a África como amaldiçoada por Deus. E isso foi religiosamente. E aí, isso foi uma das formas uma das justificativas também à escravidão, né? Uma justificativa religiosa para justamente acalmar a mente daquelas pessoas, para elas acharem que estavam sendo boas, porque elas estavam simplesmente usando pessoas, mas porque essas pessoas foram destinadas por Deus para isso. Então, a igreja muitas das vezes foi conivente. Eu tenho uma tristeza muito grande, porque eu acredito muito que o cristão ele deve ser missionário, que nós devemos nos envolver com a cultura, que nós devemos falar de Jesus para as pessoas todos os dias, porque é urgente isso. Enquanto nós estamos vivos, nós vamos viver o quê? 80, 90 anos. Mas a eternidade, ela não tem fim. A eternidade não é muito tempo. A eternidade é a falta de tempo. É eterno. E as pessoas, a maioria das pessoas estão morrendo, por exemplo, nesse período de coronavírus, nós temos várias mortes, e várias pessoas estão morrendo por uma eternidade sem Deus. O mais grave não é a pessoa morrer aqui. O mais grave é a questão eterna. É para onde ela vai depois de morrer. É por isso que é urgente a ordem da gente fazer discípulos. É urgente a ordem da gente falar sobre a salvação. É urgente a ordem da gente falar sobre Jesus para as pessoas. É muito urgente. Então, essa questão, quando a gente vai falar sobre missões, existiram também a forma de ser feito missões em formato de colonização, né? Então, as pessoas impunham as suas realidades para aquelas pessoas. É tanto que
eu falo contra o racismo, mas eu falo de missões. Eu amo missões e eu acredito que todo cristão deve se envolver com missões, deve entender o seu propósito na missão de Deus e cumpri-lo. Mas, por exemplo, algumas pessoas que militam pelas causas raciais, né, acham que missões é colonização, justamente por essa história, né, essa questão histórica. Por exemplo, um dos primeiros navios que foram levados para a conquista, né, dos europeus, dos portugueses, eles carregavam uma frase assim, enviados pelo Cristo Rei. Eles iam em nome de Jesus, para a conquista, para o imperialismo. Sendo que a visão cristã, a visão bíblica, a gente não vê Jesus impondo o seu ensino a ninguém. Na verdade, Cristo, ele dizia, vinde a mim, venha. Quem vier, eu estou à porta, eu estou batendo. Se alguém abrir, eu vou entrar, vou cear com você, vou lhe ensinar sobre Deus. Mas o chamado de Jesus é um chamado gentil. Jesus, ele andava, né? Chamou os seus 12 apóstolos, ele convidou, ele disse, siga-me. Ele não disse, venham, ou você vem, ou você vem. Não. Obviamente, a graça irresistível no meio de tudo isso, o Espírito Santo convenceu eles, tudo aquilo que a gente sabe, mas houve um convite. Mas da colonização, né, foi utilizada a palavra de Deus para escravizar as pessoas. De um lado, os cristãos estavam com a Bíblia, do outro estavam com o chicote, batendo naquela pessoa que era imagem e semelhança de Deus, mas que não era visto dessa forma, era visto como um objeto. As pessoas, elas foram objetificadas, e isso é muito grave, falando no aspecto de reino de Deus, porque todas as pessoas têm em si a imagem de Deus. Isso é bíblico, Deus criou todas as pessoas à sua imagem, mas elas foram tratadas como se não tivessem a imagem de Deus em si. Isso é muito triste. E aí eu volto para o que eu estava falando, que tem uma coisa que me deixa muito triste, que é ler a história a respeito da escravidão e ver, por exemplo, o período da abolição. No período da abolição, a igreja foi muito, aqui no Brasil, não teve uma relevância muito grande. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela era muito vinculada ao Estado, e ela recebia, né, ela ganhava também da engrenagem do Estado, tanto que vinham escravizados e parte era dada para a igreja. Então, a igreja não teve um papel determinante de pegar a Bíblia e dizer, isso que vocês estão fazendo é errado, não tem que lucrar com isso, não, essas pessoas são pessoas, são imagem de Deus. Não houve isso. E quando eu leio textos, livros de pessoas não cristãs que começam a discorrer sobre várias pessoas que estavam nos partidos abolicionistas e que eles falavam da hipocrisia da igreja naquela época. Gente, isso me parte o coração. Me parte o coração, porque eu penso que é bíblico que nós fomos chamados para sermos luzeiros, para ser luz e sal desse mundo, e não para envergonhar o nome de Jesus. Tem muita gente, como Paulo fala aos Romanos, muitas pessoas, Paulo diz assim, por causa de vós, né, que o nome de Deus é zombado. E eu acredito que esse versículo, eu esqueci a referência certinha, mas é em Romanos, e muitas das vezes isso acontece por causa do nosso mau testemunho, por causa do nosso fruto, o fruto podre que vem da nossa árvore, a árvore da nossa vida. Muitas das pessoas odeiam a Cristo. As pessoas não odeiam a Jesus por causa de Jesus. Jesus é maravilhoso. Jesus é perfeito. Tem que ser muito bocó, desculpa a expressão, para poder falar mal de Jesus. Não tem como. Ele é perfeito, ele é o suprassumo da perfeição. Mahatma Gandhi, ele fez o seu movimento contra o racismo lá. Obrigada, Keren. Romanos 2:9, 2:24. Então, Mahatma Gandhi, ele fez o seu movimento contra o racismo que existia lá na Índia a partir da não violência. E Mahatma Gandhi tem uma frase que me entristece muito. Ele diz assim,
Jesus é legal. Eu estou resumindo mais ou menos. Ele fala que Jesus é legal, mas que os cristãos não seguem a palavra de Jesus. Ele diz que se os cristãos seguissem a palavra de Jesus, o mundo seria de outra forma. E essa é a verdade. Aqui no Brasil, a maioria da população se diz cristã. Mas por que é um país tão corrupto? Por que é um país tão difícil? Deveríamos ser um dos países com uma forma de viver muito diferente. Por quê? Porque a maioria das pessoas são cristãs. Mas não é assim que acontece. Então, nesse período de abolição, a gente vê vários historiadores relatando sobre como a igreja ela foi omissa. E essa omissão ela acontece até os dias atuais, que é de falar da condição das pessoas negras. Geralmente as pessoas já acham que falar sobre racismo é você ser de esquerda, mas eu mesma não sou de esquerda. Como eu disse, eu sou atacada por pessoas de esquerda. Mas eu falo de racismo, porque é bíblico. Racismo, ele fere o segundo grande mandamento. Mas o racismo não fere só o segundo grande mandamento. O racismo também fere o primeiro grande mandamento. O segundo grande mandamento é ame ao seu próximo como a ti mesmo. Mas só que o apóstolo João fala, não tem como você amar a Deus a quem você não vê, se você não ama ao seu próximo a quem você vê. Se uma pessoa não ama ao seu próximo, ele não ama a Deus. Então, fere os dois grandes mandamentos. É uma distorção. Como o Timothy Keller fala, o racismo é uma idolatria. É uma idolatria étnico-racial. Você ama tanto a sua raça que você despreza o outro. O racismo é o amor ao si mesmo de forma tão extremada que leva ao desprezo do outro. E isso é antibíblico. Não é bíblico, não é certo, não. E nós, como cristãos, devemos denunciar isso. Então, existiram, sim, personagens ao longo da história, tanto na Inglaterra, quanto aqui no Brasil mesmo, quanto nos Estados Unidos. O próprio Martin Luther King era cristão, pastor batista, né, que fez uma revolução, ganhou até Nobel da Paz. Existiram cristãos que fizeram, sim, alguns movimentos contra a escravidão, contra o racismo. O William Wilberforce, se não estou enganada. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a Igreja Metodista, que nasce desse... É o John Wesley, né? Da Igreja Metodista. Eu sempre confundo ele com o George Whitefield. Enfim, John Wesley. Obrigada, Karen. Wesley, ele fez aí um movimento, né? Contra a escravidão, contra o racismo. Se vocês forem ver, pode até servir para a gente, né? Enquanto igreja, na Igreja Metodista, eles têm na Constituição da igreja, eu não sei como explicar, no Estatuto da igreja, eles têm uma parte de combate ao racismo. E isso é muito interessante, porque é algo histórico, né? A partir de Wesley. Então, nós temos personagens, sim, cristãos, que a partir da Bíblia fizeram... foram contra a escravidão, foram contra o racismo. Mas a gente precisa também se lembrar que, infelizmente, essas pessoas elas eram a exceção da época deles, e não a regra. Elas eram a exceção. Martin Luther King, ele foi chamado de comunista. Então, essa coisa de comunista não é de hoje, não. Por você falar das questões étnico-raciais. É histórico. É por isso que eu insisto tanto na gente estudar a história, porque nos ajuda a entender realmente como é que as coisas funcionaram. Salomão falou, né? Não há nada novo debaixo do sol. Tudo que foi se repete, só de um outro jeito. Então, é importante a gente entender a história para mais ou menos entender como é que as coisas estão funcionando, como é que as coisas funcionam. Então, o Martin Luther King, se vocês pesquisarem na internet, tem foto dele sendo chamado de comunista. No período que ele estava lutando pelos direitos negros, tem até um livro muito bom aqui dele, Por que Não Podemos Esperar? Ele recebeu uma carta de vários pastores brancos dizendo para ele parar com a luta dele. Vários pastores brancos assinaram uma carta e enviaram para ele quando ele estava na prisão, dizendo para ele parar, porque ele deveria esperar, né, pelos direitos civis. Ele estava só lutando pelos direitos civis, para que os negros pudessem votar, para que não houvesse segregação, só isso. 8 pastores brancos de Birmingham enviaram uma carta para ele assinada dizendo que ele deveria esperar.
Ele não deveria estar com tanta pressa, tanta pressa para ter direitos civis. Olha que engraçado. E isso aconteceu, né? Aí ele escreveu, né, uma carta que vem desse livro aqui, que ele fala várias coisas muito legais, se você puder. E é um livro baratinho, é 20 e pouco na Amazon. Ele fala por que eles não podiam esperar, por que o negro não podia esperar. E ele falava, né, sobre as condições de como ele via a autoestima da filha dele sendo distorcida, porque ela pedia para ir para um parque novo que foi construído naquela época e ela não podia ir porque ela era preta e era um parque só para os brancos. E ele começa a discorrer sobre a população preta estando estando em subalternidade, como isso feria, como isso era ruim. Enfim, uma pregação muito boa, uma carta muito boa dele que merece ser lida. Mas aí o que a gente percebe é que essas pessoas, esses cristãos, eles eram exceção e eles sofreram também na sua época. Então, se você se propõe, eu tenho me proposto a falar sobre esse tema, e eu também tenho sofrido vários problemas dentro da igreja, não estou falando de fora da igreja. Estou sofrendo pedrada de fora da igreja e também de dentro da igreja. É maravilhoso, é muito legal. Uma irmã, para vocês terem noção, da minha igreja, ela disse que eu estava dividindo o reino por falar sobre o racismo. Então, ou você realmente está bem mentalmente, você sabe a sua vocação, que Deus está lhe chamando para isso, entende biblicamente como isso está errado, e expõe a partir da Bíblia, e não se importa com o que as pessoas estão pensando, afinal de contas, importa a gente obedecer a Deus, a ordem de Deus, e não aos homens, ou você vai pirar, literalmente, porque historicamente, dentro da igreja, existe esse problema, né? E a gente precisa falar justamente para conscientizar os nossos irmãos, produzir coisas, para que o Espírito Santo vá trabalhar. E é sempre importante a gente saber o nosso papel, porque o nosso papel é de testemunhar de Deus, da justiça divina. Nosso papel não é de convencer ninguém. O papel de convencer alguém é o papel do Espírito Santo. Então, a gente não deve usurpar o papel do Espírito Santo ou tentar usurpar o papel do Espírito Santo. A ideia não é convencer ninguém, não é chegar com nossos argumentos em discussões e discutir com um monte de pessoas dizendo que é isso e aquilo, mostrando fatos históricos, sociais e sei lá o quê, para tentar convencer. Quem vai convencer é o Espírito Santo, não é a gente. O que a gente tem que fazer é pregar, testemunhar, explicar e esperar que as pessoas entendam, que o Espírito Santo convença, e assim as pessoas venham realmente a entender a importância, a relevância de falar sobre isso, como isso fere os 2 grandes mandamentos, não é pouca coisa, como isso fere a justiça de Deus, como isso fere a shalom, a paz das pessoas, porque não tem como ter paz se existir essa divisão, esse rancor, e tudo isso precisa ser dito. Então, basicamente é isso. Então, pessoal, foi isso. A FEUPA agradece por você ter chegado até aqui. E aguardem, porque a segunda parte vem por aí. Então, o que você está esperando? Você já viu os outros podcasts? Assiste aí. Então, tchau, tchau.